Como eu falei lá no grupo, hoje eu vou focar na atividade 1, porque o prazo para envio é no dia 2/10 e temos muitos alunos ainda que não enviaram a atividade 1. Então, de vocês que estão aqui na sala, tem alguém que ainda não enviou e tem alguma dúvida específica? Eu estou com o material aqui, eu posso fazer a apresentação dele de novo. Ou se tiver dúvidas específicas, como tem poucos alunos hoje, dá para a gente ir tirando pontual. O que vocês preferem? Eu só queria saber, Gisele, até quando, né? Porque teve uma dúvida aí de quanto tempo que corrige a atividade 1. A minha, Atividade 1, não pode falar. a minha eu olhei, eu até queria ter dado uma olhada agora, mas não olhei. Ainda não, acho que ainda não foi corrigida. Até ontem não, né? Vou dar uma olhadinha agora, assim acabar a reunião, ver se foi corrigida. E aí te escutar nas próximas reuniões a respeito da atividade 2, né? Que eu estou super na dúvida em relação ao próximo passo do TCC. Ah, tá. Atividade 2, Ricardo, eu também já coloquei lá no grupo a gravação, que foi na nossa última aula, da atividade 2. Mas eu vou focar aqui com os alunos na atividade 1, e se você tiver alguma dúvida na atividade 2, no finalzinho eu posso tirar também, tá? E em relação aos prazos, que dia que você Ok. publicou o documento? Foi na. Agora você me pegou. Deixa eu ver aqui. Hoje é sábado. Acho que foi na segunda-feira, né? Porque se foi na segunda, no dia 21, é, ele tem até o dia 30. Na verdade, assim, até o dia 30, às 23h59 para te responder, que dá 7 dias úteis. Sim, Então, sim. provavelmente ele deve te responder no dia 1º, e aí você faz a correção para publicar no dia 2, tá? São 7 Ok. dias úteis, tá bom? Ok. Mas engraçado que, pelo que eu tô vendo aí, a grande maioria não teve correção. Teve só a pontuação. Não, é Quem porque tá. eles já tiraram o total, entendeu, Ricardo? Aí, quando você tira a nota total e que tem a correção para ser feita, você corrige, mas não precisa publicar de novo. Aí já parte direto para atividade 2, entendeu? Sim, sim. Mas Mas teve muito se aluno houver. também que tirou uma pontuação, né? Não foi a total, vamos colocar, tirou 500 pontos, 600 pontos. Aí fez a correção de novo e já publicou, tá? Sim, essa primeira atividade é de 2.000, a segunda 2.000 também, a terceira 6.000, um negócio assim? Isso mesmo. Tá, mas a gente tem que alcançar 60%, ou seja, 6.000, né? 6.000, isso mesmo. Ok, vamos lá, né? Vai dar tudo certo. Com a sua Pessoal, orientação, sim. oi? Ainda bem que nós temos você nos orientando, senão não daria, não. Oh, que isso, não, mas dá sim. É bom que vocês vão ver que quando vocês chegarem no TCC 2, vai ficar mais fácil que atividade. Tudo que vocês fizerem na atividade 1 agora, na atividade 1 não, tudo que vocês fizerem no TCC 1 agora vai ser tudo que vocês vão utilizar no TCC 2 na atividade 1, para vocês terem uma ideia. Então o TCC 2 ele é mais complexo, mas também é bom que a atividade 1 praticamente agora já está quase tudo pronto, né? Quando vocês estiverem lá. Pessoal, então vamos lá. Eu vou passar aqui uma apresentação rápida, reforçando sobre a atividade 1, que é o foco da aula hoje, até mesmo porque tem muito aluno que não entregou essa atividade. E aí depois, como vai ser bem mais rápido essa apresentação, depois eu posso tirar as dúvidas, a dúvida pontual aí que vocês tiverem, tá? Então vamos lá. Seguindo o critério, eu já estava explicando, essa pontuação da atividade 1 vale 2.000 pontos, tá? Nós já estamos na semana da reta final, então quem deixou para publicar nessa semana não tem direito à correção, mas é claro, pessoal, tem tutor que é bacana. Eu vi um tutor da administração que corrigiu o trabalho do aluno de um dia para o outro. Então pode acontecer de, às vezes, algum tutor
corrigir o trabalho. Ah, eu postei na segunda-feira, na terça-feira eu já tenho o resultado, né, da minha nota e o tutor abriu para vocês postarem de novo. Mas isso não é obrigação do tutor. Então, se acontecer, vamos supor, se o Ricardo Pinheiro, ele publicou na segunda-feira e aí ele não atingiu uma pontuação, ele ficou com 0, porque foi detectado plágio, por exemplo. E o tutor, ele não tem como, ele não vai reabrir. E eu também não consigo conversar com o tutor, porque aí eu não estou dentro do critério, e aí acaba que a gente, como professor, também acaba ganhando até xingo, porque não está dentro do critério para abertura. Mas pode ser que tenha um tutor, que ele é bacana, e aí ele consiga reabrir para vocês, e aí vocês postarem novamente, tá? Então, para quem deixou para publicar, né, a partir da data de hoje até o dia 2, não tem direito à correção, mas varia muito de acordo com o tutor. E também, pessoal, mesmo que eu tirei uma nota muito ruim, eu publiquei na segunda-feira, eu tirei uma nota muito ruim, 100 pontos, 0 pontos, o que for, é para desesperar? Não, porque ainda vocês têm 8.000 pontos ainda para recuperar. Então, é importante focar na atividade 2 para ter uma nota melhor e quando for para a atividade 3, que é basicamente a formatação, colocar, né, sumário, organizar o trabalho, está totalmente ok e aí tem chance sim de ser aprovado. Então, para quem não publicou ainda e tirar uma nota ruim na atividade 1, não é para desesperar, porque ainda dá para recuperar, tá? Não esqueçam de passar no CopSpider, tá, pessoal? Eu já peguei nesse semestre um trabalho em que o tutor ele deu uma nota, ele até deu, foi até um pouco parceiro, porque ele deu 100 pontos, na verdade, ele era para ter dado 0, porque ele pegou uma porcentagem alta de plágio. Lembrando que o plágio, pessoal, se eu não referenciei, tá? Então, às vezes, quando eu jogo no CopSpider e aí dá uma porcentagem muito grande de plágio, só que tá tudo referenciado no texto direitinho, eu não tenho que preocupar. Eu só tenho que preocupar coloco um parágrafo, que aí teoricamente é meu, mas ali indica plágio. Aí eu preciso fazer a alteração dele, tá? Vamos lá. Nessa de 1, eu tenho o problema de pesquisa, o tema, o objetivo geral específico e a justificativa. E aí, pessoal, o tema, ele tem que ser dentro daquele macrotema que está lá no manual, tá? Eu tinha até falado na minha primeira aula que era para mandar mensagem para o tutor, enfim. Só que agora não dá tempo mais, né? Então, o que vocês já tiverem de tema, caso vocês não tenham entrado em contato com o tutor, enfim, vamos escrever da forma que está. Se tiver alguma consideração para fazer, o tutor ele vai fazer. E aí corrige na atividade 2, tá? Então, o problema, pessoal, basicamente, ele tem que estar relacionado, né, com o tema que vocês definiram e também dar base para o objetivo geral. Então, quando eu fizer essa pergunta clara, objetiva, que vai nortear o trabalho, vocês têm que pensar que, a partir dessa pergunta do meu problema, que está relacionado com o tema, eu consigo elaborar aqui um objetivo geral? Então, é essa pergunta que vocês precisam fazer na hora de elaborar esse problema. Pessoal, já vi tutores que eles gostam que coloca diretamente a pergunta, e a pergunta ela tem que ser em torno de uma linha e meia, no máximo 2 linhas. Já vi tutor que ele gosta que meio que contextualiza antes, coloca uma vírgula e já vem com a pergunta, não ultrapassando a 2 linhas. Então, assim, isso é muito relativo de tutor a tutor, tá? Às vezes, para não ficar só uma pergunta solta, porque não sei se vocês observaram que o problema ele está dentro da introdução, mas a introdução não é para ser entregue agora. Então, quando você chegar à etapa da introdução,
que eu colocar o problema ali, que vai estar na folha única, né? Ele vai completar, então ele vai fazer sentido, tá? Então, no problema agora, para quem ainda não escreveu nada, faça isso. Coloca meia linha mesmo, introduzindo mesmo o seu tema e coloca uma vírgula e já vem para a pergunta. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho, meu tema é sobre tratamento de resíduo hospitalar. E aí eu vou colocar, né, no meu problema, há impacto ambiental por resíduo hospitalar, aí, porque existe mesmo esse impacto, vírgula, para contextualizar o objetivo geral, como pode ser avaliado o tratamento desse resíduo em hospitais? Então, isso que é o meu problema, que aí no meu objetivo geral eu posso colocar algo relacionado com o tratamento, né, desse resíduo em hospitais. Então, sempre fazer essa relação no problema, tá? Alguma dúvida aqui em relação ao problema? Tranquilo? Pessoal, o objetivo, na hora que vocês estiverem fazendo a atividade 1, o objetivo geral e específico, ele fica numa folha. Então, você vai separar ele do problema e vai separar da justificativa, tá? Esse objetivo, ele está escrito no manual, aquele em Word, objetivo geral ou primário. Não esqueçam de apagar o primário, o ou primário, específico ou secundário. Não esqueçam de apagar o ou secundário, tá? E aí, pessoal, o objetivo é que vai nortear o trabalho de vocês. Então, o objetivo geral é somente um, e o objetivo específico, eles são 3, tá? Então, o objetivo geral, ele tem que estar relacionado com... É como se você respondesse a sua pergunta no problema. Então, sempre relacionar isso. E o objetivo específico, você vai derivar o seu objetivo geral. E sempre colocar 3, né, objetivos específicos e também colocar o verbo no infinitivo, que é esse AR no final, tá? Aí, pessoal, muita atenção também, porque na minha primeira aula eu falei do verbo analisar e tem muitos tutores corrigindo esse verbo na hora de fazer a correção do trabalho de vocês. Então, se por acaso alguém tenha colocado para publicar ainda a atividade 1, o verbo analisar, muda esse verbo, coloca contextualizar, coloca outro verbo para substituir, porque tem alguns tutores alegando que esse analisar, ele está remetendo a uma pesquisa de campo, tá? E aí, pessoal, quem dá a nota é o tutor, tá? Eu não estou aqui para falar se o tutor está certo ou está errado, mas quem dá a nota é o tutor, e aí vocês precisam atingir uma pontuação para passar. Então, vamos já fazer da forma como o tutor ele orienta, para a gente não ter problema nenhum e para atingir a pontuação maior possível, né? Para chegar na última atividade vocês estarem tranquilos, tá? Então, para quem colocou aí o verbo analisar, muda, pode ser contextualizar, relatar, pode colocar descrever, pode colocar outro verbo no lugar dele, tá? Ô, Gisele, Oi? no meu caso, eu coloquei nos objetivos específicos um analisar. E assim, ela corrigiu, mandou a correção e ela não falou nada sobre esse analisar. Nesse caso, ainda assim é importante eu trocar? Ô, Isaac, mas aí se ela te der uma oportunidade para trocar, por isso que eu falei que varia muito de tutor a tutor. Se ela não falou nada do analisar, não tem que trocar. Mas eu já vi tutor que pediu para trocar o analisar. Mas se ela não mapeou, tá tranquilo, tá? No caso do próximo semestre, pode trocar o tutor, né? Ou vai ser o mesmo tutor até o final do TCC? Não, vai trocar o tutor, tá?
Vai trocar? Vai trocar o tutor. Ah, sim. Aí, no caso, então, se ele for analisar de novo, ele pode pedir para me corrigir, ou não tem essa possibilidade? Pode pedir para corrigir, mas assim, varia muito de tutor a tutor. Eu, particularmente, eu não acho que o analisar vai remeter isso, tá? Mas eu não estou aqui para julgar. Então, eu vi um tutor só falando, foi da administração, que era para trocar. O restante eu estou orientando os outros cursos, assim, da saúde, da psicologia, mas nenhum outro pediu para trocar, não, tá? E no TCC2 também, Isaac, eu estou orientando os meninos e até agora também nenhum tutor pediu para trocar, não, tá? Ah, não, beleza, então. Então, Já. só para você entender, assim, e é bastante gente do TCC2 que eu estou orientando, nenhum tutor pediu para trocar, não. Então, varia muito de tutor a tutor, Uhum. Não, tranquilo. tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não esqueçam do primeiro objetivo, eu sempre colocar ponto e vírgula. O segundo objetivo específico, coloco ponto e vírgula. E o terceiro objetivo, ponto final. E eu sempre coloco na ordem alfabética do que eu vou tratar os assuntos, tá? Então, muita atenção nisso também. Se vocês conseguirem colocar em ordem alfabética, da forma que vai tratar os assuntos, e também colocar o verbo na ordem alfabética, gente, é perfeito, é estrelinha mesmo. Mas se não, eu tenho que atentar que eu tenho que colocar na ordem alfabética que eu vou tratar os assuntos. Por exemplo, se eu vou falar de um problema de fisioterapia, né? É um problema muscular. Então, primeiro eu tenho que falar um pouco, né, no objetivo específico, sobre o que é aquele problema, como que ele vai agir, né, na pessoa, para depois falar em si do problema muscular. Porque não adianta eu inverter, eu falar o que é o problema muscular para depois falar como que isso acontece no corpo. Então, é isso que eu tenho que ficar atento. Mas se eu conseguir também colocar o verbo direitinho, é perfeito. Mas se não, é só mesmo a ordem alfabética de como vai ser apresentado, tá? Ô, Gisele, outra Oi? dúvida em relação a isso. Eu tinha feito dessa forma, em ordem alfabética. Quando ela corrigiu e me deu retorno, ela tirou da ordem alfabética, né? Ela começou como compreender, depois deixou analisar e depois deixou entender. Nesse caso, eu tenho que mandar corrigido de novo na ordem alfabética ou eu posso deixar? Não, pode deixar, porque provavelmente ela viu que você compreendendo o objetivo que está compreender e tal, ele vai remeter ao primeiro item que precisa ser estudado para você dar sequência nos demais. Entendeu? Então não tem problema. Se ela colocou dessa forma, não tem problema. É a questão de, primeiro eu tenho que avaliar como vai ser apresentado. Não adianta eu querer falar do carro de boi se eu não falo do boi primeiro para puxá-lo. Esse a ideia que tem que ter. Agora, se eu consigo colocar a ordem certinha para uma pessoa que é leiga naquele assunto, ler e entender, a ordem certinha e colocar o verbo também na ordem alfabética, seria perfeito. Mas se não, o importante é colocar sempre na ordem em que precisa ser falado, que é a ordem correta, tá? Então eu preciso falar primeiro do boi, para depois eu falar do carro de boi, como que vai puxar, né? Para depois falar o que eu vou puxar ali no carro do boi. É mais ou menos isso o que os tutores pedem, tá, Isaac? Uhum. Não, beleza. Beleza, pessoal. Justificativa. Justificativa são. Aí, pessoal, assim, eu já vi alunos colocarem mais do que 4 linhas no parágrafo, não tem problema. A norma ela estabelece que até 8 linhas você pode colocar, só que acaba ficando um pouco mais cansativo. No TCC2, vocês vão poder falar à vontade, tá? Claro, estabelecendo o critério também de 8 linhas, né? Mas vocês vão poder falar mais. Mas nesse TCC1, se vocês colocarem qualquer parágrafo de 4 linhas, é o suficiente, tá? Então, na justificativa, aí, pessoal,
colocar aí 4 parágrafos ali, na verdade, assim, não 4 parágrafos, né? 3 parágrafos com 4 linhas, se colocar 5, 6, não tem problema. Sempre colocar no primeiro parágrafo, né? Apontar, né, o seu tema e a importância dele, a justificativa. Não pode ter plágio, é uma coisa totalmente escrita por vocês e eu não posso ter referência na justificativa. Porque olha para você ver, no primeiro parágrafo eu vou apresentar o meu tema e por que ele é importante. Então, aqui eu falo que na justificativa é o momento da gente vender o peixe mesmo. Por que se eu vou trabalhar com resíduo de saúde, por que ele é importante? Por que esse tema ele é importante? Qual que é o impacto disso para o mundo hoje? Então, assim, é fazer relacionado a meu tema e por que é importante eu falar desse tema. O segundo parágrafo é o foco do seu trabalho e explicar a relevância da pesquisa. Pessoal, aqui é o momento de vender o peixe mesmo. Porque se vocês não acreditam no trabalho de vocês, eu e o tutor não vamos acreditar também, tá? Então, o segundo parágrafo é falar por que esse tema é relevante. Poxa, se eu estou trabalhando, se eu estou falando sobre o resíduo de hospitais, por que é relevante esse tema? Imagina se eu descartasse o resíduo de hospital no lixo comum aí, e aí eu não tivesse um cuidado, uma seringa contaminada com vírus, por exemplo, HIV, e vem um coletor que às vezes a luva tá furada, a gente sabe que as condições dele às vezes é precária, né? E aí possa contaminar esse funcionário. E aí, então, é pensar fora da caixa. Por que o tema que eu estou trabalhando, ele é importante? Por isso que na justificativa eu não vou referenciar nada, porque é o momento de eu vender mesmo meu peixe. E o terceiro parágrafo é falar das contribuições que a pesquisa vai trazer para a sociedade, para a comunidade acadêmica. Então, se eu falar desse resíduo, né, de hospital, por exemplo, por que é importante a sociedade saber da destinação correta, de como que eu vou fazer a segregação na ponta e qual que é a importância disso, né, para outros pesquisadores, para eles trabalharem isso, né? Então, sempre levar para esse caminho. Por que para a sociedade ele vai trazer um benefício se eu trabalhar esse tema? E para outros pesquisadores, o que pode nortear, tá? Teve uma aluna que eu achei muito interessante da psicologia, que está fazendo sobre trabalho de parto e envolvendo, né, uma musculatura da mulher nesse trabalho de parto. Então, por que é importante eu contribuir isso, né, essa contribuição para a pesquisa e para frente? Hoje, às vezes, isso a mulher opta mais pela cesárea do que pelo parto normal, para não sofrer aquela dor, que foi o meu caso, mas se eu tivesse tido essa orientação antes, eu poderia ter mudado de ideia. Então, o trabalho dela está relacionado com isso. Então, é sempre pensar como que eu posso contribuir com esse meu tema para a pesquisa, para a sociedade, para outras pessoas. Então, por isso que a justificativa, pessoal, é sempre vender o peixe mesmo, colocando esses 3 parágrafos sempre nessa ordem, para não problema nenhum. Então, para quem ainda não fez a atividade 1, são esses detalhes que tem que atentar para a elaboração, que essa semana ela é a última. E agora eu estou aberta aqui para tirar dúvidas, tá? De vocês com relação às atividades, às entregas, tudo que vocês tiverem aí de dúvidas, tá, pessoal? E outra coisa, pessoal, não vamos deixar para entregar no dia 2, tá? Porque se der algum problema no sistema, aí fica sem entregar. Infelizmente, aí perde essa pontuação. É para desesperar? Não, porque tem chance também de ganhar pontuação, né, total na atividade 2 e atividade 3. Mas aí acaba que a gente, como aluno, fica mais inseguro e aí
acaba ficando mais tenso para as outras atividades, tá? Ô, Gisele, deixa eu te perguntar sobre aquele quadro do cronograma. Estou fazendo ele agora na parte 2. Como que eu posso organizar ele? Você fala, tá. Aquele quadro do cronograma, eu até mandei lá no grupo, eu vou mandar. Você tá no grupo do WhatsApp? Eu tô, mas não tô conseguindo acesso a ele porque meu telefone que estava lá naquele grupo deu um problema. Ah, tá. Depois, se você quiser me mandar no privado, eu te coloco de novo lá, eu te mando o link. Mas o que que acontece? No cronograma, naquele que você vai marcando o X, né, Isaac? Isso, esse mesmo. Nesse cronograma, em relação à atividade, ao TCC 1, você vai colocar o real que você fez. Vamos supor, Isaac, você entregou a atividade 1, estava escrito lá para entregar até outubro, porque é o dia 2/10. Só que você entregou em setembro, então você vai marcar um X até setembro para essa atividade. Que na verdade, assim, lá tá separado. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar o manual aqui. Aqui tá vendo já minha tela, pessoal? Nesse cronograma aqui, vamos pegar, por exemplo, o Isaac. Escolha do tema, definição do problema de pesquisa. O Isaac, ele já publicou a atividade dele 1 em setembro. Então, em outubro, eu vou vir aqui e vou apagar esse dia, esse mês de outubro, porque nesse item eu não precisei do mês de outubro. Vamos supor, teve um outro aluno que entregou essa atividade em agosto. Então, eu venho aqui e apago. Até aqui, pessoal, ó, é muito particular com a realidade que vocês estão fazendo, tá? Aí vamos supor, a fundamentação teórica, a primeira versão do projeto, isso vai acontecer mais na frente. Então, eu posso deixar aqui do jeito que está, tá? Esses itens aqui, ó, da metodologia, é o que mais vai mudar, porque vai depender do que vocês estão, né, agora fazendo. Agora, nessa parte aqui, ó, em relação ao TCC2, foi o que eu mandei lá no grupo para vocês, tá? Nessa parte, deixa eu pegar aqui o manual do TCC2. Eu vou colocar, não colocando aqui, ó, aí aqui eu vou mudar, tá, pessoal? Eu coloco 2020, né? Na verdade, já até mudei. 2020 aqui e 2021. Só que aqui, observa que tá tudo marcado. E, na verdade, a gente vai mudar baseado no TCC do ano passado, né, nessa etapa. Então, deixa eu pegar aqui para você. Então, por exemplo,
Nessa que vem o capítulo 1 do TCC, revisão e capítulo 1 do TCC. Pelo manual do TCC 2, isso acontece em 2 meses. Então, aulas, aqui, ó, a referência, vocês já podem começar desde janeiro, que aí vocês já vão... Mas as aulas, elas começam aqui em fevereiro. Se é 2 meses, eu vou colocar aqui, eu vou tirar a elaboração do capítulo 1. Na elaboração do capítulo 1, também é 2 meses para acontecer. Deixo aqui, desde janeiro eu já estou fazendo, iniciei a aula em fevereiro, março eu vou publicar. No capítulo 2. O capítulo 2, pessoal, eu vou apagar janeiro e fevereiro, porque ele começa sempre, enviou a atividade 1, já abre para fazer a atividade 2. Aí eu coloco o meu no último mês que eu estou fazendo aqui da minha atividade 1. Então, para a atividade 2 aqui, é em torno de 1 mês. Então, eu vou colocar aqui. Se for em março, vai ser em abril aqui, para enviar essa atividade. Aí vem a atividade 3, eu vou apagar tudo que está aqui. E ela é também mais 1 mês. Então, eu deixo aqui, vou apagar junho. A elaboração, que aí aqui é a reestruturação geral do trabalho, ela vai ser sempre os 3 últimos meses, porque na hora que você publica aqui, você já faz essa reestruturação e já coloca toda a revisão para finalizar o trabalho, que é entregar monografia, defesa e tudo mais. Então, eu venho aqui, ó, e já apago. Gente, vamos supor, eu tenho isso aqui é uma previsão, tá? Vamos supor que eu vejo que eu vou agarrar nessa revisão aqui. Eu posso colocar mais um xizinho aqui? Posso. Isso é muito pessoal, por isso que esse cronograma não dá para colocar do jeito que está no manual e ele é muito pessoal do que vocês vão preencher, tá? O tutor, ele quer ver aqui se vocês de fato analisaram e estão entendendo, né, o que vocês precisam fazer para o próximo semestre, só para vocês verem que realmente ele é um pouco mais complexo. Mas é isso que vocês fazem para preencher essas atividades. Tirou a dúvida, Isaac? Sim, sim, tirei. No caso, por exemplo, essa primeira etapa, né, de 2020, a gente vai seguir basicamente esse cronograma que está aí. Lógico que vai ter alterações, mas, por exemplo, do jeito que você deixou aí, eu posso seguir esse mesmo modelo? Ou tem que deixar para preencher ele só em dezembro, por exemplo? Você fala a parte de 2020? Isso, exatamente. Vai variar do que você fez. Vamos supor que você entregou a sua atividade, sua primeira entrega da atividade 1 foi em setembro. Aí você tem que preencher o xizinho aqui. Tá? Beleza. Vamos supor, por exemplo, olha, a atividade 1 não engloba a escolha do tema, o objetivo e a metodologia? Então, nessa atividade 1, se eu coloquei que eu fiz tudo, a primeira vez que eu entreguei a atividade foi aqui em setembro, peraí que travou. Aqui também, ó, eu vou apagar dessa e vou colocar aqui, ó, o xizinho aqui, ó, X, X e X. Porque se eu entreguei todas essas 3 juntas na mesma data. E aí eu venho aqui e apago agosto, outubro e novembro, por exemplo. Então, isso varia muito das datas que vocês entregaram, da primeira vez que vocês entregaram a atividade, tá? No caso ali tá marcado também julho e agosto, esses meses a gente deixa marcado? Pode deixar, porque querendo ou não, quando a gente iniciou as aulas em agosto, né? Mas normalmente quando a gente sabe que vai fazer o TCC, a gente já começa a pensar nessa estruturação antes, né? Igual em janeiro mesmo. Então pode deixar marcado isso aí, ele não vai falar nada não. Ah, tá jóia então. Tá bom? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida aí em relação à atividade 1? Estão precisando de auxílio? Oi.
Michele, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Michele? Joia. Gisele, me tira uma dúvida sobre a fundamentação teórica, que eu ainda estou com um pouco de dúvida. Ela, o que acontece? Para eu fazer ela, eu posso procurar lá artigos, revisão bibliográfica, né? Isso. E aí eu posso tirar pedaços desses artigos e... como é que fala? E colocar no seu trabalho. E colocar, mas aí eu citando não vai dar plágio. Só se eu esquecer de citar que vai dar, né? Que vai dar, isso mesmo. Então, beleza. Aí, Michele, o ponto de atenção, e aí, pessoal, também, que aí entra na atividade 2, né? Na fundamentação teórica, se eu vou colocar alguma citação que ela é extensa, né? Acima de 5 linhas, eu tenho que fazer aquele recuo de 4 centímetros, deixar o espaçamento simples, não posso esquecer isso, mas sempre no parágrafo anterior eu contextualizo essa citação que eu vou fazer, tá? Eu não posso simplesmente deixar essa citação longa no texto sem antes referenciar ela no parágrafo anterior. E aí, quando eu fizer a citação longa, fazendo esse recuo de 4 centímetros, no final dela eu coloco entre parênteses também o autor. Não esqueçam disso, tá? Essa referência que você falou aí é tipo explicando por que a gente está citando, ou não? Não explicando por quê. Você pode colocar assim. Qual que é seu tema, Isaac? O meu é a atuação da ecoterapia em pacientes com paralisia cerebral. Tá, você pode até colocar assim, alguma coisa relacionada com a paralisia cerebral, e aí você coloca tipo umas 2 linhas falando, aí você coloca vírgula, conforme o autor, por exemplo, Feltre, 2010. E aí você coloca 2 pontos e coloca a citação toda, que aí com esse recuo de 4 centímetros, de 4 centímetros mesmo, e aí no final você coloca de novo Feltre, 2010. É só para não ficar vago. Tipo assim, no parágrafo anterior não está falando nada do que eu estou citando aqui embaixo, então eu tenho que dar uma contextualizada, tá? Não, tranquilo, entendi. Michele, mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigada, Gisele. E aí, pessoal, igual a Michele falou, não pode esquecer de colocar a citação. Se eu peguei de um artigo, e nesse artigo, o parágrafo que eu peguei não está citando ninguém, significa que isso que foi escrito é de quem que fez o artigo, tá? Porque quando, às vezes, no artigo eu coloco alguma coisa que foi citada, e nele tem a citação, né? Quando você vai lá na referência bibliográfica, você vê a citação completa, eu coloco a citação completa da revisão bibliográfica. Quando eu pego um parágrafo, por exemplo, do artigo, em que não tem citação nenhuma, significa que é do dono do artigo. Aí seja de 2 pessoas, de 3 pessoas ou de uma pessoa só, que é o dono do artigo, que aparece lá em cima, onde coloca o título, embaixo do título aparece quem escreveu aqueles artigos. Aí vocês utilizam esses autores, tá? Beleza. Ô, Gisele, Oi. Ricardo. Oi, Ricardo. Eu acredito que não só eu vou falar em meu nome, mas eu acredito que tem mais colegas aí com dificuldade nesse referenciamento. Uhum. Você tem um quadrinho resumo aí de como são essas citações, como que a gente deve fazer esse referenciamento, se é entre parênteses, se é igual você está explicando, é um referenciamento maior. Tem no manual, o Ricardo. Quer ver? Deixa eu só pegar. Aqui, ó. Aqui vem falando tudo direitinho, ó. Um autor, como que eu coloco? 2 autores, tá? Okay. Aqui nesse arquivo em Word, que tá lá no Ava de vocês, ele vem explicando certinho. Por exemplo, eu posso colocar de acordo com Silva, aí 2016. Se eu coloco Silva, explicando direitinho, tá? Ok, vou dar uma olhadinha lá. Olha aqui para você ver nessa parte. Vem sim. aqui, ó. Ano, a página, tudo direitinho.
Aqui Ok. vem falando como que eu vou justificar, como que eu vou formatar, que é os 4 centímetros, espaçamento simples, tá? Ok. Mais dúvidas, pessoal, para quem ainda não entregou, não vai deixar para a última hora não, hein? Gisele. Oi, Bom dia, Gisele. bom dia. No caso, eu tinha enviado para a tutora, né, questão do meu tema. E ela tinha me dado um feedback pedindo para me especificar melhor. No caso, eu já estou até montando meu trabalho, porque eu refiz, né, e mandei para ela de novo, só que ela ainda não me respondeu. Se vencer, porque provavelmente ela não responda hoje nem amanhã, né? No caso, eu mandando na semana que vem, ela me respondendo na semana que vem, e ela der algum outro feedback para o meu tema, eu vou ter que manter ele dessa forma mesmo, se não der tempo, no caso, de refazer? Porque de tiver todo enviado jeito... a atividade 1, você vai refazer na atividade 2. Ah, entendi. Faz o seguinte, já que ela já te deu a ideia do que você precisava fazer, já vai escrevendo da forma como ela falou. E aí, se tiver alguma consideração, alguma contribuição para ser feita, faz a correção na atividade 2, entendeu? Ah, entendi. E aí ela não vai tirar muito ponto, não. Se tiver alguma coisa fora, ela não vai tirar, não. Se você também me mandar. E aí, pessoal, para quem não enviou a atividade 1 ainda, quiser me mandar na semana que vem, a partir das 14 horas, me manda, faço uma pré-análise antes, porque vocês não vão ter direito à correção. É só mesmo para tentar ter uma pontuação ainda maior, tá? Ah, tá ok. Obrigada, Gisele. De nada. Mais alguma dúvida? Vergonha não, viu, pessoal? Porque é importante tirar as dúvidas para vocês não terem nenhum tipo de problema, tá? Gisele, é Jaqueline. Oi. Eu tô trabalhando e tô ouvindo, mas eu sei que vai vir muita dúvida, mas aí vou ter que te mandar no privado. Porque eu não tô, meu caderno não tá aqui, eu tô trabalhando e tô ouvindo, mas eu queria, tem tanta dúvida, mas tá tudo anotado lá em casa. Tá, beleza. Aí você pode me mandar assim, viu, Jaqueline? Você não enviou a atividade 1 ainda não, né? A atividade 1 do TCC1 já foi enviada. Foi aquela que eu te falei que deu total. Aham. E agora ela fez a correção e eu coloquei lá, troquei algumas palavras que ela pediu para mim mudar, né? E daí eu vou ter que fazer a segunda agora para reenviar novamente, né? Porque na segunda vai abrir dia 3, né? Então você vai fazer a primeira tentativa, que é a atividade 2, no dia 3. Ah, tá. Não dá tempo, porque a atividade 1 já fechei, já acabei ela. Ah, não, você já acabou, não tem problema não. No dia 3 você já envia. Aí você pode me enviar também, que eu passo Tá. Tá bom. Obrigada, Gisele. Ô, Gisele, a atividade 2, eu só posso enviar dia 3 ou se eu terminar antes eu posso enviar também? Não, é só no dia 3 que o sistema ele abre. Quer ver? Deixa eu só confirmar. Isso, o sistema abre dia 3. Ah, tá. Beleza. Aí no dia 3, por exemplo, para quem já terminou a atividade 3 prontinha, atividade 2 prontinha, 3 você já envia, publica ela. Igual foi da atividade 1, só que na atividade 2. Beleza. E uma dúvida sobre colocar imagens no TCC. Como que é? A gente pode estar colocando imagem? Tem alguma restrição? Ou tem que colocar aquela, como é que fala, gente? Aquela tarja de identificação de rosto de pessoas? Como que é? Tem que colocar. Se você vai colocar uma figura ou uma tabela no trabalho, primeiro que no parágrafo anterior você tem que contextualizar ela. Então você vai falar, conforme a figura 1, é isso, 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 isso.
E aí embaixo você vai colocar a figura 1. E tem também nesse arquivo em Word a formatação. Você tem que colocar o título da figura e tem que colocar a fonte dela. Se aquela figura, vamos supor, ela é sua, você que tirou, você que fez aquela figura, você na fonte vai colocar autor, 2020. Se a figura ela é de alguém, você tem que colocar, por exemplo, fonte Feltre, 2010. E lá na referência bibliográfica tem que ter a referência completa do Feltre 2010, tá? Não, tudo bem, beleza. Aí pode sim, e é até bacana, viu, pessoal, colocar. Eu acho que enriquece mais o trabalho, mas eu preciso referenciar ela da forma correta. Nesse arquivo em Word está escrito também como fazer isso, tá? Pessoal, é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, tá encerrada a reunião. E aí a gente vai conversando também, tá? No decorrer da semana que vem. Ô, E não Gisele, deixa para publicar só no dia 2, tá? Oi, Jaqueline. onde você vai mandar o link dessa aula no grupo? Porque para me assistir do início. Sim, eu mando sim no grupo, tá? Tá bom, então, Zé. Agora, Jaqueline, Ah, para você que já está fazendo, né, a atividade 2, isso. assiste a aula da semana anterior, né, Ah, de 15 dias atrás, porque ela tá bem no detalhe, tá? tá bom, então. É melhor do que você assistir a aula de hoje, porque a aula de hoje eu foquei mais na atividade 1. Ah, tá. É do dia 12, né, Gisele? E deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Tá. É a do dia 12/9. Tá. Aí você manda o link de Ok. novo, Gisele? Manda, eu mando lá no grupo, mando agora, tá? Tá, obrigada. Aí chegar à noite eu assisto, porque eu vou ficar até 8h30 hoje aqui. Ah, entendi. Nossa, mãe, coitada. Coitada mesmo, farmacêutica, né, minha filha? Gisele, Oi. Elaine Luiza, Oi, Ivana. bom dia. Uma observação. Eu mandei o TCC 2 vezes, né? A primeira eu tive uma nota um pouco mais baixa, né? E a segunda eu consegui total. Na segunda, é só uma dica para o pessoal, foi uma observação que ela colocou para mim, mesmo eu tendo atingido a pontuação total. Uhum. Ela falou assim, lá na justificativa, a Daniele, caso alguém tenha com ela pediu para mim lá na justificativa eu retirar o espaço que eu deixei entre um parágrafo e outro, como se eu tivesse colocado um enter, entendeu? Uhum. Aí ela, tipo assim, ela não tirou ponto, mas ela pediu para mim retirar. Aí, caso alguém tenha feito isso também e esteja com ela, prestar atenção nessa observação que ela fez para mim. O pessoal, isso que a Elaine falou é importantíssimo. A formatação tem que olhar na íntegra, tá? Outra coisa também às vezes, quando eu vou fazer aquele recuo de 4 centímetros de uma citação longa, tem aluno colocando o parágrafo dentro desse recuo, entenderam? Então, eu faço o recuo de 4 centímetros, mas o aluno escreveu em forma de parágrafo para depois fazer o recuo. E aí fica dentro do recuo o parágrafo. Então, essa questão aí da formatação, ela é bem crítica, tá? E isso que a Elaine falou é verdade, porque às vezes, na hora que a gente está fazendo a justificativa, como são 3 parágrafos, eu coloco eu dou enter, mas eu coloco um espaço a mais, eu dou 2 enter. E aí fica lá esse espaçozinho, tá? E a tutora foi até bacana, que ela não tirou pontuação nenhuma. Oi, Elaine. Na verdade, não foi nem 2 espaços, não, foi só um. Aí, pelo que eu entendi aqui, eu até já fiz a correção, ela queria que ficasse logo na sequência, né, respeitando o espaçamento do parágrafo, mas sem espaço entre um parágrafo e outro. Sim, é porque quando você termina o primeiro parágrafo e dá enter, ele já vai de baixo para a linha, que aí é o segundo parágrafo. Isso. Se eu dou 2 enter, aí dá esse espaçozinho, entendeu?
Entendi. Então deve ter sido isso. Aí, resumindo, ficou tipo uma linha abaixo da outra, sem espaço. Isso, mas aí tem lá, mas indica que é o parágrafo direitinho. Indica, por causa do recuo, né? Isso mesmo. Isso. Então, deu. Então, obrigada. No meu Obrigada, caso, Elaine, pela contribuição. E aí, pessoal, quem tiver também mais contribuição, vai falando. Ô, Gisele, Oi, oi. eu, Jaqueline, de novo. Uma dúvida aqui meia, né, boba, mas para mim Não, confunde tem muito. dúvida boba, não. Quando eu vou fazer a introdução, eu tenho que fazer, no meu caso, a introdução, porque você sabe da minha situação, né? Eu tenho que fazer um parágrafo inteiro, ou dentro desse parágrafo eu posso colocar, tipo assim, fazer uma frase, colocar ponto, começar de novo. Tá Não, entendendo o que quer dizer? entendi. Só que assim, primeira questão é, Jaqueline, na introdução eu sempre vou fazer o meu parágrafo de 4 linhas. Então, não posso fazer de uma frase só, não, tá? Entendo, mas assim, essa frase tem que ser inteira nas 4 linhas, ou eu posso fazer uma... Entendi. Você pode colocar o ponto, e aí tem que estar bem contextualizado, tá? Pode sim. Entendo, tá. E se eu fizer um parágrafo maior de 4 linhas, tem algum problema? Não pode ultrapassar 8 linhas, tá? Não pode ultrapassar 8. Isso. Tudo bem. Gisele, Oi. e outra dúvida, rapidão. Uhum. Não, depois eu pergunto. Pode perguntar, não precisa ter vergonha, não. É sobre a introdução ainda. As citações que eu devo colocar, eu posso colocar alguma citação, porque eu estava lendo a respeito, não é aconselhável colocar citação em introdução? Ou se colocar, colocar? Não colocar, viu, Jaqueline? O ideal é você não colocar. Todas as minhas palavras? Isso, tentar fazer mesmo com as suas palavras, passar no antiplágio, não colocar. Você vai ter na revisão bibliográfica, você vai ter tempo e espaço para fazer isso, tá? Tá bom, então, Gisele. Obrigada. De nada. Ô, Gisele, Elaine, lembrei de outra contribuição que a Daniele fez aqui para mim no anterior, na justificativa. Ela pediu para no último parágrafo eu explicar mais sobre as contribuições acadêmicas. Uhum. E eu já tinha até comentado no parágrafo, mas aí como ela pediu, claro, né, eu fui lá e refiz. E aí, no caso, eu acrescentei mais uma linha falando que alunos e tal poderiam utilizar como apoio de pesquisa, né? Mas, inventei alguma coisa só para tentar encaixar no que ela me pediu. E aí ela considerou. Então, o pessoal aí que está com a Daniele, citar mais sobre alguma coisa acadêmica, porque ela me cobrou isso, apesar do meu trabalho eu já tinha abordado, mas ela questionou um pouco. Uhum. Que é importante falar, né? Por que, por exemplo, para colegas, né? Para acadêmicos, por que é importante? Se é para questão ambiental, por que é importante? E aí, assim, realmente é o momento de falar para onde que. É como se eu tivesse assim, o meu trabalho ele é importante, beleza, mas ele vai contribuir para a melhoria em quê? Entendeu? Ô, Gisele, foi eu de Oi. novo. Aproveitando aí que ela falou dessa situação aí, eu posso começar esse parágrafo na justificativa, porque também eu tirei pontuação total, mas ela pediu algumas observações nesse parágrafo. Uhum. Eu começar o meu parágrafo dizendo, tipo assim, as contribuições que esse trabalho vai trazer para os acadêmicos, já para os profissionais da área. Pode começar assim já explicando, ou tem que começar de outra forma? Ô, Jaqueline, o ideal é você meio que contextualizar. Tipo, você pode colocar, como é o último parágrafo, você pode colocar, portanto, escreve o tema. O tema X, ele agrega valores para os acadêmicos, porque visa isso, 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 isso. Então, assim, a gente, na hora que a gente está fazendo, a gente meio que quer responder o que o manual pede, mas a gente precisa contextualizar bem, entendeu? É isso mesmo, a gente quer meio que responder
às vezes as palavras não se encaixam direito. Isso, aí você pode colocar portanto, vírgula e dar continuidade, ou entretanto, vírgula, dar continuidade. Pessoal, a professora Ângela, toda quarta-feira, ela está fazendo um aulão mesmo para explicar essa parte de português, que às vezes a gente tem dificuldade mesmo, tá? Aí a gente até divulgou já na comunicação interna, mas é importante depois também vocês, se vocês quiserem, né, claro, assistir a aula dela, tá? Gisele, muito obrigada, eu vou ter que sair aqui, tá? Tá bom. Então, pessoal, eu também tenho que sair aqui, que eu tenho que ir para o TCC2, mas qualquer coisa que vocês precisarem também, pode acionar, tá? Ok, obrigado, viu, Gisele? E obrigado aos colegas aí pela contribuição. Isso mesmo, obrigada mesmo, tá, pessoal? A Elaine, o Muito Isaac também. E aí, as próximas também, até mesmo lá no grupo, pessoal, vai escrevendo o que o tutor ele vai falando. Escreve assim, ó, na atividade 2, o meu tutor mapeou isso, porque ajuda o colega também, tá? Joia. Obrigada, Você- Gisele. Até Então, mais. tá bom, Tchau, até mais, pessoal. Tudo de Bom final de bom semana fim de para semana. todos.